boa noite a todos, agora oficialmente. Boa noite aos alunos, docentes, convidados e demais inscritos pelas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos ao Instituto Racine para mais um evento e também para a abertura da 23ª turma do curso de Gestão e Tecnologia Industrial Farmacêutica, Engenharia Farmacêutica. Eu sou Elídia Bagbudarian, sou a diretora acadêmica aqui do Instituto Racine e também a coordenadora deste curso. E vim aqui recebê-los para dar o início a esta nova turma e também esta aula magna é também um evento que também está sendo transmitido via Instagram e outras redes sociais. Antes de iniciarmos a nossa palestra, eu quero dar algumas pequenas orientações. Você poderá enviar perguntas, comentários durante a palestra. Ao final dessa palestra, eu vou coletar essas perguntas e vou passar, então, para o Jair Calisto. Para os alunos do curso, vocês podem colocar as perguntas pelo chat, para quem está entrando pela primeira vez na plataforma Zoom, é só passar o mouse pela tela, que você vai ver o balão de conversa, então coloque suas perguntas lá, eu vou pegar de lá e passar para o professor. E para quem está nas redes sociais, mande pelo espaço que tem para mandar as perguntas, que eu também encaminharei para ele e tentaremos responder todas dentro do tempo que temos. Aproveite a oportunidade, porque nosso palestrante tem muita experiência. Hoje vai falar sobre a indústria farmacêutica e os desafios para o atendimento às novas exigências regulatórias. O Jair Calisto, ele é o farmacêutico, bioquímico, graduado pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, é especialista em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, possui extensão universitária e administração industrial pela Fundação Vanzolini, pela Escola Politécnica da USP, possui experiência em farmácia comercial, indústria farmacêutica há muitos anos, e nas áreas de garantia da qualidade, controle de qualidade, produção, desenvolvimento de produtos, entre outras. Também atuou como gerente de boas práticas e auditorias farmacêuticas no Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos do Estado de São Paulo, Sindusfarma, e também na diretoria de assuntos técnicos e inovação pela mesma instituição. Já tem vários trabalhos publicados, vou pedir para você falar um pouco sobre isso também, da sua contribuição, né, como legado de tantos guias, tantos materiais publicados, alguns até com alguma participação aqui do Instituto Racine, né, Jair? Isso. E te peço agora para terminar a sua apresentação com algum detalhe que você queira destacar. Olha, estamos muito felizes de ter você aqui, novamente na casa, a casa é sua. E muito feliz também para você estar abrindo mais uma turma de engenharia farmacêutica aí com toda a sua experiência e poder compartilhar um pouco disso conosco. A palavra é sua agora, Jair. Obrigado, Elídia. Boa noite a todos os que estão assistindo, ouvindo. Agradeço a Racine por mais um convite. Eu acho que você já falou tudo aí, né? Eu acho que a gente vai angariando conhecimento, vai fazendo as coisas ao longo dos anos. E a verdade é que se você não se atualiza, se mantém informado, você acaba ficando ultrapassado, né? Essa que é a realidade. E o conhecimento hoje em dia muda muito rápido, né? O conhecimento, ele volatiliza de uma maneira bastante significativa, né? Então, faz com que o profissional tenha que se atualizar velozmente aí nesse processo. Hoje não é somente a tecnologia de relação a equipamentos, em relação a sistemas, a mudança, né? A alteração, a velocidade. Em relação ao regulatório, em relação a normas também, a mudança é muito grande, muito rápida. Então, nós temos que nos atualizarmos frequentemente, né? Então, eu acho que você já falou tudo sobre a minha pessoa. Uma coisa que eu acho que poderia até ser acrescentada e é algo que eu gostei muito de fazer, foram os livros, os guias, os manuais que a gente deixou lá no Sindusfarma, foram vários, né? Foram assim,
quantidade grande, nem sei quantos. Alguns foram feitos por uma minoria de pessoas, outros foram feitos por um grupo de profissionais das indústrias, né, aos quais eu agradeço bastante a disponibilidade de ter participado. Então, vários livros importantes, e sendo que talvez o mais importante deles é o que tinha um pedido enorme das indústrias, porque o associado recebe gratuitamente esses livros, foi o livro de qualificações e validações da indústria farmacêutica, que não tem um similar no Brasil. Então, todas as validações de sistemas computadorizados, de meta-analítico, de processo, enfim, tudo, e qualificação, estão lá nesse livro. Então, foi, assim, acho que um dos legados, dos mais importantes aí, que a gente conseguiu colaborar lá. Certo? Então, eu vou aqui iniciar a minha apresentação. Vocês estão vendo? Elida, está vendo? Está tudo certo aí? Está tudo certo, sim, dá para ver bem. Beleza, então. Então, eu vou começar. Antes de mais nada, eu preciso fazer um reparo aqui, né? São várias normas que a gente está tratando aqui. Vou tentar pensar de cada uma delas os pontos mais importantes, né? Então, não entendam que eu vou dar uma aula de indústria farmacêutica. Não entendam que eu vou falar de todos os pontos de todas as normas, que vocês sabem, é impossível, né, fazer isso. Mas eu vou tentar dar aqui a minha visão sobre essa mudança do marco regulatório no Brasil, que vai, de alguma forma, vai afetar as indústrias farmacêuticas, né? Assim, requerer algumas coisas em relação a recursos e aprendizados diferentes, tá bom? Então, só faço essa ressalva aí. Bom, então esse é o tema, né? Eu sempre coloco nas minhas apresentações essa mensagem. Vocês podem compartilhar isso à vontade. Podem isso aqui, depois se vocês fizerem a apresentação, isso pode tirar foto, pode fazer o que quiser. Só que menciona aí o Jair Calixto, por favor, né? Porque qualquer apresentação que a gente faz, a gente sempre tem um trabalho grande por trás, né? Eu vou gastar 1 hora e pouquinho para falar aqui, só que eu gastei, acho que pelo menos umas 60, 70 horas para preparar isso, né? Então, só isso que eu peço. Bom, já falou sobre a minha carreira, e a minha agenda é essa daqui, né? Eu vou fazer uma brevíssima introdução, depois eu separei, e vou falar sobre os impactos da 301, os impactos da 304, da 318, que é a de estabilidade, rapidamente sobre o novo marco regulatório, isso foi uma coisa que a Elida pediu, e aí vou gastar um pouco de tempo aqui para falar dos impactos dessas normas todas para as empresas e os profissionais, né? Então, dentro dessas normas todas, eu procurei pegar aquilo que eu vejo que é diferente e que vai exigir uma tarefa extra, um trabalho extra para as empresas, né? Elídia, eu só gostaria que você, quando estiver faltando 10 minutos, você me avise, tá? Para eu não passar aí o tempo, para não atrapalhar vocês. Então, quando estiver assim próximo, você me avisa, sim, tá? Sim, eu aviso sim, mas você fica à vontade para usar o tempo que você achar necessário. Legal. Excelente. Então, a gente tem condição de explicar as ideias com um pouco mais de calma. Bom, então, falando aqui sobre essa introdução, né? Só para ilustrar o que vai ser lá para frente, nós tivemos várias revisões e alterações regulatórias nos últimos 12 meses. Foram várias mesmo, né? Inclusive, algumas estão em curso ainda. Algumas estão sendo preparadas, sendo alteradas. E óbvio que essas normas, de alguma maneira, alteram a rotina das empresas. E eu vou mostrar lá para frente como que isso altera. Outro ponto que a gente tem que ver também é que novos conhecimentos foram introduzidos, né? Por exemplo, a gente vai ter que entender muito mais sobre Quality by Design, nós vamos ter que entender sobre PDE,
sobre estatística. Quem não usava tanto a estatística vai ter que usar forçosamente. Então, são várias coisas novas que foram introduzidas aí. Eu vou procurar pontuar depois. Eu vejo, assim, juntando um pouco da minha experiência e um pouco do conhecimento que eu tive lá no Sinusfarm, que as empresas ainda não conseguem, elas não têm condições de avaliar a carga de trabalho para fazer essa atualização decorrente dessas novas resoluções. Pra você ter uma ideia, a 301 foi publicada em setembro do ano passado e ela já teve pelo menos 3 republicações, atualizações e modificações. Então, vejam que realmente não é uma coisa... A 304 também, né? Teve uma e vai ter mais uma agora, que a semana que vem tem uma de call, onde vai ser feita alguma alteração lá. E a pergunta é, como que eu posso mensurar o impacto na quantidade e qualidade do trabalho dos profissionais? É uma tarefa difícil mensurar. Como é que eu vou sair de uma forma de trabalho que eu tenho ali e para a adoção de uma outra forma? Graças a Deus, não para todas as atividades, né? Mas para algumas atividades específicas, a gente vai ter que adotar uma outra forma de trabalho. Então, como é que isso vai ser feito? Então, é um desafio bastante grande para as empresas. Eu começo aqui com os desafios da 301, que para mim é uma das principais normas que nós temos, né? A gente pode falar aí que a primeira, em termos de importância, em termos de deficiências, não, né? De não conformidades que ocorrem, e às vezes até indeferimentos. Então, a primeira, pós-registro, 73, a segunda, a BPF, e a terceira, estabilidade. São as normas que mais têm ali não conformidades ou causam indeferimentos, enfim, uma série de coisas. Então, essa é uma das principais. Eu fiz isso aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu vou explicar. Isso aqui eu fiz através do software, um sistema que você assina e você não precisa nem baixar, você usa ele na nuvem, no próprio provedor, que é o MindMeister, que usa para fazer modelos mentais, né? Então, eu tenho usado para todas as resoluções, para fazer esse mapeamento dos pontos mais importantes, os principais, eu uso o MindMeister. Então, isso aqui é só uma visão no capítulo 2 da RDC 301, que para mim é o mais significativo. O capítulo 2 é o mais assim, interessantíssimo e o mais significativo do ponto de vista de novidades, né? Então, tem lá a parte de BPF, que a gente fala dos desvios, reclamações e rastreamento. Até aí não tem novidade alguma. Porém, essa questão de recall, de desvios, ela é muito mencionada na norma. Então, assim, dá-se muita importância e como tem que dar importância realmente à questão dos desvios, né? Fazer uma investigação adequada, enfim, mais ou menos por aí. O segundo ponto aqui seria a parte introdutória. Está mencionado indiretamente requisitos do ICH-Q10. O Brasil é membro do ICH. Então, o ICH-Q10, que é a norma, o guia que trata de desenvolvimento do sistema de qualidade, basicamente ali, ciclo de vida de produto, revisão gerencial, melhoria contínua, manual de qualidade, está tudo lá dentro do ICH-Q10. O Q8 é a parte de desenvolvimento do produto, seria esse artigo 8º aqui, que é a questão do Quality by Design. Então, tem que verificar os atributos de qualidade e o Quality by Design no desenvolvimento do produto. Nenhum produto novo pode sair sem essa avaliação feita através da concepção do produto, né? Usando essa ferramenta de concepção. Então, são coisas novas que as empresas vão ter que se adequar. Depois, passando por controle de qualidade, nessa seção, tem a liberação do produto que está destinado a uma pessoa delegada pelo sistema de gestão da qualidade. Então, tem que ter alguém lá para fazer a liberação do produto.
dá-se muita importância a isso, como a Europa também dá importância a isso. Depois, a revisão de qualidade do produto, ela está muito mais destacada aqui, né, do que na RDC 17 de 2010. Ela está mais especificada, tem muito mais informações. E é importante porque é uma ferramenta extremamente grande, extremamente especial no sentido de prover melhoria contínua. Então, revisão da qualidade do produto, você tem que verificar as tendências, né? É o que eu falo sempre, é muito difícil a pessoa levantar todas as informações, ela entrega o relatório, pronto, puta, tudo tranquilo. Só que não. Tem que levantar, fazer uma análise estratégica, verificar as tendências, as curvas dos produtos, para verificar o que pode ser melhorado, se é o produto que está saindo fora da curva, se está com problema de qualidade, enfim. Isso é uma ferramenta extremamente importante. E a outra é o gerenciamento de risco da qualidade, que está relacionado aqui com o ICH-Q9, né? E eu vejo assim que as pessoas às vezes querem simplificar usando o FEMEA, né? O FEMEA é para calcular o grau do risco, né? O impacto, a severidade do risco, mas ele não dá não tem muita ferramenta para você identificar o risco. Eu vejo que são duas etapas: identificação e cálculo do impacto. Então, FEMEA não é uma ferramenta adequada para ser utilizada isoladamente, né? Bom, passando aqui mais detidamente sobre a seção 1, são temas bem novos para o setor farmacêutico, né? Quality by Design, ciclo de vida do produto, revisão gerencial periódica, que é uma coisa novíssima mesmo, né? Então, a revisão gerencial tem que estar aí com a alta gestão da empresa, lá da área da qualidade, para entender quais são os problemas de qualidade, quais são as tendências, para poder construir isso e trabalhar para melhoria contínua. E, como eu falei antes, no slide anterior, os conceitos dos guias Q8 e Q10 estão lá citados, né? Então, ciclo de vida do produto, quality by design, melhoria contínua, revisão gerencial, são coisas novas que têm que ser entendidas pelo pessoal. Não é uma coisa que você olha, beleza, vou fazer. Não, coisa que tem que ser entendida. Eu deixei aqui embaixo essa linha aqui sobre o ciclo de vida do produto, né? Isso está no ICH Q10. Então, são 4 fases: desenvolvimento farmacêutico, transferência de tecnologia, fabricação comercial e descontinuação. Então, são os 4 pilares aí do ciclo de vida. E eu entendo que dentro de cada uma dessas estruturas, ela tem que estar relacionada aos processos, formulação, insumo, qualificação, auditoria, validação. Tudo que se faz tem que estar em cada uma dessas fases. Então, é uma mudança, para mim, significativa no sistema de gestão da qualidade. Tá? A revisão gerencial tem envolvimento com a alta gerência, então, aí, indicadores. Então, tem que ter indicadores para possibilitar essa revisão gerencial. Então, todos os sistemas lá de qualidade, da garantia, do controle, da produção, do desenvolvimento, tem que ter os indicadores para essa revisão, essa reunião gerencial poder transitar com os indicadores, poder melhorar a qualidade dos medicamentos. A concepção do produto, né, com estrutura de projeto, consistente a produtos com atributos de qualidade apropriados, em todo o ciclo de vida do produto. Então, é também uma tarefa, eu acho, de muito estudo, para entender o que é o Quality by Design, né? O que é a concepção do produto, como é que isso é feito. Na medida que vai entendendo, mostra que o Quality by Design tem uma ferramenta incrível para melhorar a qualidade e para evitar pós-registros futuros, né? No sentido que ele trabalha lá com
o DOE e as faixas ampliadas de trabalho, que podem facilitar muito a questão de futuras alterações de processo, de produto, que tem que ter uma atuação regulatória. Então, Quality by Design tem esse condom aí de evitar alterações regulatórias. E avaliar os indicadores de desempenho, né? Através das reclamações, desvios, não conformidades, são estabelecidos pelo sistema da qualidade farmacêutica para proporcionar melhoria contínua. Aqui estou falando só de desvios, não conformidades, reclamações, mas CAPA, controle de mudanças, auditorias, enfim, devoluções, são todas elas ferramentas, são todas elas indicadores que podem estabelecer melhoria contínua, né? Então, os desvios de qualidade, os recolhimentos de reclamações, então, eu acho que, assim, minha informação aqui é que tem que ter atenção especial, né? Porque abrir uma investigação é muito, até simples, né? Mas você tem que descobrir a causa raiz, mitigar, acompanhar e, principalmente, fechar o bendito do relatório, que às vezes tem uma dificuldade aí de fechar. Então, tem que abrir, investigar corretamente, descobrir a causa raiz, que às vezes ela é dúbia, ela é difícil de ser encontrada, mas precisa ser para evitar que se repita o problema. A liberação do produto, então, falei, né? Uma pessoa delegada pelo sistema de gestão da qualidade, é uma pessoa específica lá que vai fazer isso, e ela que tem o dever de, pela morte e pela vida, né? Vai aprovar ou reprovar o produto. Então, é uma pessoa especial. A revisão da qualidade do produto, eu falei aqui, ela está bem mais detalhada, então é uma ferramenta de qualidade, é uma ferramenta de melhoria contínua, não pode ser vista só como uma obrigação, como uma burocracia, né? Que toma tempo de todo mundo, mas ela tem que ser enxergada como uma ferramenta de qualidade, de melhoria da qualidade, e que deveria ser feita de um modo automático, viu? As coletas deviam estarem todas elas em sistemas integrados, para você apertar um botão e ter um extrato. E para ter o trabalho mesmo intelectual no final disso tudo, com esse relatório, para analisar e propor verificar as tendências e propor as melhorias. Esse é o grande objetivo da revisão da qualidade do produto. E a gestão do risco da qualidade, né? Que a base é o ICH, que é 9. E hoje eu vejo que ele é um sustentáculo para a maioria das novas normas, né? Eu acho que com ele as empresas vão ter mais liberdade nos seus processos, porém com mais responsabilidade. Então, para que isso funcione, as pessoas vão ter que conhecer muito bem seus processos, saber como é que funciona o processo e saber como é que aplica o gerenciamento do risco. Com isso, se você tiver uma boa forma de fomentar isso, você consegue dialogar com a Anvisa de uma maneira bastante tranquila. Aqui o artigo 71, que é a parte de contaminação cruzada. Esse aqui é importante porque lá na frente nós vamos falar sobre o artigo 172, que é a parte de PDE, né? Então, o projeto adequado das instalações, desde o início, a construção, para evitar a contaminação cruzada, né? E as vias, quais são as vias? São misturas, retenção de partículas, transferência pelo ar e transferência mecânica. São os 4 pontos principais pelos quais ocorre a contaminação cruzada. Então, e aí é um jeito de avaliar e controlar esses riscos através do gerenciamento do risco da qualidade, para possibilitar lá na frente o compartilhamento das áreas. Desculpe, o compartilhamento de produtos, mais uma área. Então, outros produtos podem ser fabricados junto, desde que atendam os princípios da validação de limpeza, do PDE e do gerenciamento do risco. A exceção que a gente conhece até hoje são os beta-lactâmicos, que
tem que ter instalação dedicada. E mais uma coisa sobre a questão de contaminação cruzada, praticamente a maior parte, grande parte da norma de BPF, das normas de BPF, elas estão centralizadas em três pilares da contaminação, né? Que é a contaminação cruzada, a contaminação por partículas e a contaminação microbiológica. Basicamente, esses três. Se tiver mecanismo para conseguir controlar esses três problemas, a empresa resolve praticamente 70% dos seus problemas de qualidade. Tá? Documentação, importante a documentação, porque tem algumas coisas novas aqui. Então, o registro das atividades, né, completo das atividades críticas, que isso vai desembocar lá no RPP da melhoria contínua. A integridade de dados e atenção, porque a Anvisa vai sempre lá no lixo físico, no lixo dos computadores ou dos aparelhos para verificar se alguma coisa foi deletada ou se foi alterada, sem seguir a audit trail, enfim. Integridade de dados é algo extremamente importante, né? O tal do ALCOA+, o ALCOA+. Hoje, ela fala abertamente nos documentos eletrônicos, fotográficos e impressos, não precisa ser documento mais manual, mas outros documentos sim, e aí tem uma porta bastante grande aqui para o paperless, para a gente ter aqueles sistemas que estão nas máquinas, os quais a gente não precise mais preencher documento manualmente. Claro que existem vários processos que ainda são manuais, várias empresas ainda têm máquinas que não são totalmente eletrônicas e automatizadas, mas para aqueles equipamentos que são automáticos, a gente tem aqui a possibilidade, o benefício do paperless. Né? A dispensa tem um item importante, que fala da dispensa de reconciliação manual. A reconciliação é algo extremamente importante, porque a depender do resultado, você já pode brecar algum produto ali nessa reconciliação. Né? Se os cálculos não estão batendo, significa que tem alguma coisa errada. Então, a reconciliação do material ela é uma ferramenta de qualidade, é um importante instrumento para checar eventuais desvios. E ela pode ser feita automaticamente se tiver um sistema eletrônico robusto. Você não precisa fazer na mão ali as contas na mão. Né? Então, se tiver um sistema eletrônico robusto que faça essa conciliação, pode ser utilizado. E tem mais um termo aqui que eles estão dando agora, que é o inventário de documentos. Né? Para toda essa gama de documentos que a gente tem no sistema da qualidade, eles deram o título de inventário. Eu achei bacana, porque inventário realmente é uma lista mesmo de tudo que você tem, né? O que é novo, o que é velho, então é o inventário. Então é a reunião, manutenção e arquivo de documentos. O capítulo 6, da produção. Então, voltamos aqui na questão da... Aqui ele vai mais específico sobre a questão da contaminação, né? Então, temos as fontes de contaminação, que vocês já sabem, né? Podem ser gases, vapores, aerosóis, pode ser a roupa das pessoas, pode ser o movimento das pessoas, resíduo no equipamento, partículas que vão pelo ar, etc. E as medidas de contenção devem sempre visar a sua mitigação, né? A utilização do gerenciamento do risco de qualidade, com a inclusão da avaliação toxicológica, que é o PDE, né? E avaliação de potência, para avaliar e controlar os riscos de contaminação cruzada. E não é só isso, né? Também tem as medidas técnicas e as medidas operacionais para conter a contaminação também, não só isso. Né? E aí, com isso, a gente pode, com base nisso tudo, o gerenciamento do risco, integrando isso, pode determinar a necessidade e a extensão de quais instalações e equipamentos devem ser dedicados, e se no todo ou em partes. Ou se eu vou compartilhar tudo.
né? Toda a minha linha produtiva eu vou usar no mesmo equipamento com base nessa avaliação toxicológica e claro, e avaliação de limpeza. Então, o PDE vai dizer se aquele limite de exposição ele está abaixo ou acima do limite que eu estabeleci para a validação de limpeza. Se ele estiver acima, nada a fazer, tranquilo, né? O meu limite é mais crítico, é mais rigoroso, então estou tranquilo. Agora, se esse limite do PDE estiver abaixo do limite que eu já estabeleci, então eu vou ter que validar a limpeza totalmente, novamente, né? Então, aí o farmacêutico tem que conhecer essa terminologia toda, que está ligada com toxicologia, já que não é somente esse tema da produção, né, do compartilhamento de áreas, que exige a toxicologia. Outros temas, outras normas também já exigem. Então, o farmacêutico tem que também entender isso, né? Essa terminologia toda e, claro, é uma área diferente, que a gente não foi formado, a gente foi formado para trabalhar com a produção, controle, garantia, mas precisa aprender isso, precisa entender disso. E as empresas vão ter 48 meses para concluir essa avaliação toxicológica, tá? Tem etapas intermediárias, mas aqui não é o foco dessa palestra. A seção de matérias-primas e a seção de embalagem. A de matérias-primas, a qualificação de fornecedores, nós sabemos que é extremamente importante, então aqui entram os riscos, né? Então ela tem que, a supervisão que eu vou dar em relação a essa qualificação, ela tem que se proporcionar aos riscos dos materiais. Algo novo aqui que a gente não tinha nas normas anteriores. A equipe tem que conhecer muito bem seu fornecedor, a cadeia de suprimento, então a cadeia da saída dele do fabricante para o distribuidor e para a minha fábrica. Então, isso tem que ser compreendido. As empresas têm que saber, têm que conhecer isso. A rastreabilidade dos insumos e os riscos envolvidos, né? E é obrigatório também realizar auditorias presenciais. Então, antigamente as pessoas ou não faziam, ou faziam através de um checklist e tal, mas agora tem que ter uma auditoria presencial, tá? E elas podem ser por intermédio da empresa ou por uma entidade terceira que faça em seu nome. Então, bem tranquilo aí em relação às matérias-primas, né? Então, isso é muito bom no caso das auditorias internacionais, onde se gasta muito, o custo é alto, então você pode contratar alguém que faça e te entregue o relatório. A seção 7, nas operações de embalagem, o destaque meu aqui é o artigo 215, os controles online do produto durante a embalagem. As empresas têm prazo de 48 meses para concluir isso. Tem algumas etapas intermediárias aí também, mas são 48 meses desde a publicação da norma. Então, tem que entender isso. O que é esse controle online? É o controle do código, do cartucho, o controle do cartucho em si, né? Pelo Pharmacode, controle de peso, se tem unidades dentro ou não, controle da gravação, enfim, esses controles que antes são feitos manualmente, eles têm que ser feitos por um equipamento. Então, isso tem um gasto aqui enorme, tem um dispêndio de projeto e de dinheiro aqui para atender essa demanda aqui que a Anvisa colocou, tá? O capítulo 7, sobre documentação, sobre controle da qualidade, aqui se fala, muita coisa relacionada com estatística e tendência, né? Então, os testes e controles têm que ter aí uma estatística sobre as tendências dos dados, através do out of tendency, né? Os resultados fora de tendência, as correções, melhoria contínua. No artigo 248, 249 e 250,
que é a amostragem, tem que ter um plano de amostragem baseado em risco, e é claro que essa amostragem tem que obedecer a uma análise estatística para fazer essa amostragem, né? Os resultados dos atributos críticos de qualidade devem ter curva de tendência verificada. Então, o que é atributo crítico de qualidade? Então, seria bom pegar lá o ICH Q8 e o Q10, fala sobre isso, né? De maneira bem resumida, são aqueles testes extremamente importantes sobre os quais, se tiver uma pequena mudança, o produto pode ser reprovado. Então, esse é um atributo crítico de qualidade, né? Então, sempre verificar aí a curva de tendência, que está relacionada com estatística. Então, notem que não é somente a análise e a apresentação do resultado, é agora um trabalho extra, que é um trabalho bastante nobre, que é de acompanhar a tendência dos produtos, né? Um assunto bem interessante aqui, isso aqui não é nenhum problema, pelo contrário, é uma solução, né? Está permitido agora o uso das SQRC, substâncias químicas de referência caracterizada, é o padrão caracterizado. Lá, uns 5, 6 anos atrás, eu trabalhei bastante lá com uma equipe da indústria para a gente propor isso para a Anvisa, ela permitir isso. Então, é possível você fabricar o seu próprio padrão de referência química, né? Não somente comprar o padrão farmacopeico, mas você pode produzir esse padrão, né? Essa substância química de referência. Está lá na RDC 166, que é a de validação de métodos analíticos. Então, tem ali uma lista, né, de testes que devem ser executados, mas o principal deles é a caracterização, né? Como é que eu vou caracterizar essa substância química, né? Então, eu tenho que caracterizar a molécula. Pode ser por calorimetria exploratória diferencial, né? Ou espectroscopia, espectrometria de massa, ressonância magnética, enfim. Ou o DRX, né, que é a difração de raio-x. Enfim, alguma dessas formas que é para caracterizar a molécula, para ter certeza que é aquela molécula. E, claro, os outros testes, teor, impurezas, enfim, isso continua valendo também para permitir esse relatório. Então, é possível agora a empresa fabricar o seu próprio padrão, tá bom? Então, é vantajoso do ponto de vista financeiro? Talvez não, mas as empresas podem se juntar, se cotizar ali e caracterizar, sei lá, 500 gramas de uma matéria-prima e fazer padrão para várias empresas. O custo talvez seja compensador. Ou, no caso, em que não existam padrões disponíveis no mercado, a empresa pode caracterizar. Tá? Então, mais uma alternativa aí para as empresas. Aqui, entrando agora na questão do programa de estabilidade e acompanhamento, né? Então, a estabilidade de acompanhamento não é uma obrigação chata que você tem que fazer toda hora, né? Cada lote você tem que botar lá um lote por ano. Então, isso é melhoria contínua. Então, é manutenção da qualidade no projeto. Então, você vai verificar se o produto mantém as características pelas quais ele foi projetado. Então, melhoria contínua. Então, se aplica esse processo aí, se aplica principalmente ao medicamento de embalagem em que é vendido. Pode considerar a inclusão de produtos a granel no programa. Então, por que isso? Porque, por exemplo, algum granel que foi validado com um hold time de 15 dias, por exemplo, e está lá numa almoxarifada aguardando para ser envasado. Ou sólido, ou líquido, etc. Só que você foi invasou com 3 dias de atraso. Em vez de vazar no 15º dia, que era o limite, você excedeu esse limite aí e vazou com 18 dias. Então tá. Só que você vai pegar esse lote e vai colocar na instabilidade de acompanhamento para checar se essa perda de 3 dias ali do holding time não está causando nenhum problema com o produto. Bom, também, né, a questão dos testes
devem fornecer, permitir análise de tendência. Então, de novo, aqui estatística a nos perseguir. O capítulo 9, reclamações e recolhimento. Eu gosto desse capítulo aqui, eu não sei porquê, gosto dele. Porque fala de uma maneira onde a gente vai realmente tirar do mercado um produto que está com um problema de qualidade, né? E ele é tão significativo que as empresas têm que fazer um procedimento robusto, né? Bem interessante, ter uma equipe adequada para controlar isso, está preparada para fazer um recall. E, às vezes, nem sempre as empresas estão, né? Então, quando tem um recall, tem alguma coisa que tem que ser recolhida, se avisa mandar recolher, pronto. Tem um batendo cabeça, porque as coisas não estão preparadas. Então, mais uma vez, o gerenciamento de risco, né? Está aí envolvido para identificar os desvios no CAPA e na redução de risco do produto. E essas reclamações, elas têm que ser as reclamações de algum evento adverso, suspeito, porque nem sempre as reclamações que a gente recebe são reclamações técnicas. Às vezes é uma reclamação de algum evento e tem que comunicar a área adequada para tomar as medidas adequadas a isso, tá? E essas reclamações e investigação de desvio, se for recolher algum produto, tem que notificar as autoridades competentes. Então, a investigação e tomada de decisão nos indica que vamos utilizar o gerenciamento do risco para apoiar as decisões sobre investigações e ações a serem adotadas, né? Temos que informar antecipadamente as autoridades sanitárias competentes sobre a intenção de recall e também acordar com elas as medidas antes de sua execução, o que é ótimo, porque protege a indústria e protege a Anvisa também. Para eles também é difícil, né, se ocorre um recall. Então, conversar com a Anvisa sobre algum recall, pode ser que não seja necessário recolher o medicamento, pode ser que não. E, se for, vai ser feito de uma maneira organizada, onde o órgão regulador sabe o que está acontecendo, ele sabe que tem esse problema, que a empresa está tomando as providências e fica tudo tranquilo, né? E se tiver alguém do mercado que vá acionar a Anvisa, vai reclamar com a Anvisa alguma coisa, ela já está sabendo. Então, é por isso que é importante conversar com o órgão regulador. E aqui o artigo 359, que eu estou deixando aqui bem destacado, avaliar a eficácia do sistema de recolhimento. Como? Fazendo simulação. Eu falo que aqui não é fácil, né? Eu já me deparei com dificuldades para fazer isso. Porque às vezes as pessoas também não querem mexer lá com o distribuidor, tal. Eu tive essas dificuldades. Mas é importante testar o sistema de recolhimento que vocês têm, testar o procedimento operacional, fazer uma simulação para quando acontecer, claro, espero que nunca aconteça com ninguém aqui, mas se acontecer, vocês vão ter lá uma forma tranquila para trabalhar. Bom, então assim, eu citei aqui a 301, todos os pontos principais que eu julgo bem rapidamente, né? É uma tarefa aí bem complexa, mas acho que eu deixei as ideias aí bem implantadas aí para vocês, né? Agora, a 304 é de boas práticas de distribuição e armazenagem. Nós não tínhamos umas boas práticas, nós tínhamos só a portaria 802, que de 98, olha, antiga para chuchu, e ela estava totalmente desatualizada em relação ao que vem ocorrendo no mundo todo, né? Está muito ultrapassada. Então, ela dá aí uma visão bastante boa para a gente, porque a gente está lá produzindo medicamento, a fábrica controla tudo direitinho, tem todos os sistemas de qualidade, é um estresse para todo mundo ali para fazer certinho e tal. Quando o produto deixa a porta da fábrica e vai com o caminhão para fora, a gente já tem algumas divergências aí.
E a gente deveria estar tranquilo com relação ao que ocorre no mercado, né? O que ocorre no transporte, no distribuidor, no operador logístico, no armazenador. Então, essa RDC 304 vem para cobrir alguns pontos que estão falhando, né? Então, eles são obrigados, né, os distribuidores, os transportadores, a mapear esse processo de impacto na qualidade. Tem que ter um sistema de gestão da qualidade, coisa que não estava muito claro antes, né? Falava-se unidade da qualidade, falava-se em controle de qualidade, mas agora é um sistema de gestão da qualidade similar ao que está na 301. Né? Então, tem que tratar não conformidade, tem uma série de coisas que eu tenho que fazer. Fazer o sistema, fazer um programa, ter um programa de autoinspeções, supervisionar as atividades de recolhimento, porque o distribuidor também tem participação, ele também tem responsabilidade compartilhada nesse processo, investigar reclamações, gerenciar produto devolvido, implementar um sistema de controle de mudanças de capa, qualificar e calibrar equipamentos e instrumentos, ter um controle aí da integridade dos dados, das informações que são geradas na empresa e a rastreabilidade, né? Então, é um sistema que vão ter que implantar, vão ter que atribuir personagens aí para controlar essas situações todas dentro da empresa. Como documentação, né? Então, integridade de dados, backup de registros, tudo aquilo que a gente é obrigado a fazer na indústria, a 304 determina também as boas práticas de distribuição. As reclamações têm que ser passadas ao detentor do registro, né? No recolhimento, quem coordena é o detentor do registro, mas a participação no recolhimento é proporcional a todos os entes da cadeia, né? Então, todos eles têm uma contribuição aí em relação ao recolhimento. Por isso que é importante fazer um simulado de recall, né? Para a gente conhecer quem são seus parceiros comerciais na hora que o problema ocorre. E as questões relacionadas com devolução, né? Os termolábeis não podem ser incorporados ao estoque e os medicamentos de furto, roubo, mesmo que recuperados, devem ser rejeitados. Né? As devoluções, do ponto de vista comercial, etc., não, né? Isso pode ser analisadas para verificar a incorporação. Autoinspeções, então, eles são obrigados a realizarem autoinspeções, não? Pessoas tem que ter, se é um sistema de gestão da qualidade, tem que ter profissionais que conduzam o sistema adequadamente. Então, tem que ter capacidade para essa atividade. Os sistemas todos informatizados têm que ser validados e os equipamentos têm que ser qualificados, né? E análise de risco para verificar se há necessidade de dispensar da qualificação e validação algum equipamento que não possua contribuição significativa para com a qualidade. Isso também ocorre com a indústria farmacêutica, né? Se tem um sistema, sempre vai fazer um gerenciamento de risco para verificar qual é o impacto dos sistemas na qualidade. Se afeta a segurança do paciente, beleza, tem que ser validado. Se não, não tem problema. Bom, nas instalações, né? Então, a quarentena física por sistema informatizado qualificado pode ser substituída. Então, isso já não é de hoje, já é de algum tempo. Então, você pode ter um sistema caótico, mas desde que esse sistema controle o endereçamento de posições e o sistema seja qualificado. Os instrumentos de monitoramento, né, validados para temperatura e umidade, com base na qualificação térmica do armazém. Aqui tem um problema, a gente sabe que tem distribuidores que não têm essa instalação toda protegida contra a temperatura e umidade, quando é o caso, né, umidade, mas principalmente pela temperatura. Então, eles têm um trabalho aí agora a fazer para qualificar seus armazéns, né? Os operadores logísticos, a gente sabe que estão bem qualificados em relação a isso,
os grandes distribuidores, até que sim, mas tem uma grande parcela que vão ter que trabalhar muito. A maioria não está preparado para gerenciar, para monitorar a temperatura. As condições de armazenagem devem ser de acordo com as especificações do detentor, né? E essas discrepâncias aí em relação ao inventário devem ser investigadas para assegurar que não tem ocorrido misturas, faturamento incorretos ou furtos, que ocorrem bastante. Viu? E no recebimento e expedição, que as cargas que não cumprem com os requisitos devem ser devolvidas lá para o detentor do registro. As notas fiscais devem conter número de lote, né? E dados da origem dos medicamentos transacionados. Isso está valendo ainda, mas na hora que a norma do SNCM, que é da rastreabilidade, estiver em vigor, isso deve mudar. Viu? O ordenamento de carga nos veículos, então o container deve ser realizado de uma forma adequada para evitar que haja danos aos medicamentos e, enfim, aos produtos. E seguir norma FIFO, que é mais ou menos básico, né? O transporte e armazenagem em trânsito. Armazenagem em trânsito é quando o transportador ele pega o medicamento da indústria, vai para um ponto, ele desmonta aquela carga toda do caminhão, tem uma área ali que ele tira o produto e depois ele faz a consolidação em outro caminhão. Então, isso é armazenagem em trânsito, ele fica pouco tempo ali, né? Fica 12 horas, 24 horas, depois já sai. Mas é uma armazenagem. E ela traz risco para todo mundo, né? Então, a indústria, como contratante, tem que qualificar esses transportadores. É uma tarefa difícil, porque a gente sabe que tem transportador de grande porte que tem uma qualidade excepcional. Eu conheço alguns. E tem outros. O Brasil é grande demais, né? É gigante. Então, as coisas vão sendo por etapas, e lá, quando chegar na última milha, que é a linguagem que eles usam, a gente não sabe qual é a qualidade desse transportador. Então, a indústria tem que qualificar. As condições de transporte devem ser monitoradas, né, em relação à temperatura, condicionamento, armazenagem. E aqui ficou uma coisa legal, né? A gente batalhou muito por isso aqui. Uma isenção, quando o tempo máximo for menor que 8 horas, e for realizado até o ponto final de dispensação, utilizando embalagens térmicas qualificadas, a empresa não precisa monitorar. Tá? Então, só para aquele transporte que é do distribuidor para o hospital, do distribuidor para a indústria ou para a clínica. Tá? E o inciso 3 aqui, isso é do artigo 64, né? Aplicar os sistemas passivos ou ativos de controle de temperatura e umidade e fornecer esses dados para o contratante. Esses dados, esse controle, pode ser eliminado se houver qualificação da rota. Então, se a empresa fizer a qualificação da rota e provar que ali não tem problema, ele pode eliminar. Então, essas diretrizes aqui do transporte se aplicam também à armazenagem em trânsito, que é esse ponto de transbordo que se chama na prática. E as empresas podem transportar diferentes produtos, mas desde que haja uma análise após mitigação dos riscos. Tá? Os medicamentos termoláveis, já tem um guia de produtos biológicos, transporte de produtos biológicos, é um guia já que tem alguns anos. Então, mas eles acabaram aqui implementando mais mais alguns itens aqui de controle. E principalmente esse primeiro aqui, que é a questão de exposição à temperatura ambiente no recebimento, né? E na expedição. Então, se a empresa, o recebimento não está adequado, vai ter que botar refrigeração nas áreas. Isso é um item bastante crítico para essas empresas.
ter um plano de contingência, caso haja falha de energia elétrica, né? Ou dos equipamentos. Então, por exemplo, environtainer, ele ligado numa tomada, e se acabar a energia elétrica, como é que faz? Essa geladeira acabou, né? Então, tem que ter um plano de contingência para isso. O transporte deve ser feito em meio qualificável. O monitoramento e o controle de temperatura na armazenagem e no transporte. E a isenção, né, da qualificação térmica em condições de pior caso para o perfil térmico da rota utilizada. As disposições finais, eu achei importante, porque aqui dá um prazo de vigência dessa questão aí da temperatura. Então, a norma tem um prazo de 18 meses, que vai até 18 de março de 2021. A partir de 19 de março de 2021, todas as empresas devem seguir essa norma, e vale para todos os itens, com exceção do artigo 7º e com exceção desse primeiro item aqui em cima, que é o inciso 2 e 3 do artigo 64, que vale 12 meses após a vigência. Então, a vigência é 19/3, 12 meses após é 20/3 de 2022. Então, essa questão da monitoramento e controle de temperatura, a partir de 20/3, as empresas têm que monitorar e controlar a temperatura no transporte e na armazenagem. Tá certo? E durante esse prazo de um ano aqui, após a vigência, essas medidas, essas empresas têm que coletar dados para subsidiar as medidas que vão ser tomadas para implantar o controle passivo ou ativo ou não, né? Dependendo desse mapeamento está sendo feito. Eu lá no Sinus Pharma implantei lá um grupo grande para mapear a temperatura, e continua esse grupo, e eles, no final do ano, eles devem ter já um mapeamento do Brasil inteiro com relação à temperatura, e aí verificar quais são as regiões que vão necessitar de uma medida mais rígida ou não, tá? O Brasil é grande, né? A gente sabe que tem regiões que a temperatura é mais ou menos constante, como no Nordeste, tem regiões que a temperatura muda bruscamente, como o Rio Grande do Sul, né? Porque agora, hoje, eles estão lá com -3, mas no verão a temperatura chega a ser mais alta que no Nordeste, né? Chega bem alta a temperatura lá no verão. Então, são regiões que têm uma dinâmica bem diferente aí de uma para outra. E, durante esse prazo, mesmo resultados que estejam fora da faixa de aceitação não serão considerados infrações. Então, pode até ver lá o resultado, avisa local, mas as empresas não serão punidas durante esse prazo de coleta das informações, né? Bom, assim, rapidamente, da 304, vou falar da 318, que é a de estabilidade. Então, boa parte disso que está aqui já foi falado lá atrás, na 301, né? E, então, se o resultado for fora da especificação, no estudo de estabilidade, nós temos que conduzir investigações para identificar a causa raiz dos resultados, né? Tem que ter um estudo adicional para determinar prazo de validade e uso do produto acabado para medicamentos com reconstituição ou diluição. Então, isso aqui é novo. Já vinha sendo pedido na norma anterior, porém agora está lá especificado, né? Para a gente, como é que conduz aí essa estabilidade pós-reconstituição ou diluição. Também nas embalagens de multidose, né? Tem que ver lá como é que vão fazer esse estudo para comprovar esse produto, a estabilidade dele quando ele for aberto, né? Então, mais um ponto aí de atenção para as empresas. E estabilidade, e essa questão aí, né, no estudo de estabilidade de longa duração, né, simulando o uso do produto, a comprovar a estabilidade pelo período previsto após
a abertura. Degradação forçada, esse item está na 318, mas também pertence lá à EDC 53, né, para identificar, para notificar, identificar e quantificar os produtos. Para os fitoterápicos específicos dinamizados, notificação simplificada e radiofármaco, ele só deve ser realizado quando citado em monografia oficial, né, se tiver citado lá que tem um produto de degradação específico, então ela tem que buscar identificá-lo. E envolver aqueles produtos de degradação que apresentem relevante toxicidade ou ineficácia para algum desses produtos. Então, os procedimentos de amostragem, né, tem que ter uma representatividade e homogeneidade dos lotes do estudo. Então, aqui, como é que faz isso? Através da estatística. Tá? A avaliação estatística dos estudos de longa, quando necessário, para indicar um prazo de validade provisório, né? E assegurar que esse prazo de validade, ou prazo de reteste, no caso dos IFAs, né? Prazo de reteste é para IFA, né? O IFA pode ter o prazo de validade ou o prazo de reteste, sejam aplicáveis a todos os lotes fabricados em condições semelhantes. E a avaliação estatística dos resultados, né, dos estudos de longa, deve incluir a variação entre lotes e análise de tendência quando aplicável. Então, notem que temos aí a análise de tendência espalhada por praticamente boa parte dessas duas normas, né? E os resultados fora da tendência têm que ser investigados e justificados. Então, tudo isso daqui tem muito a ver com estatística, por isso que eu grifei aqui embaixo estatística. A Elídia me pediu para falar do marco regulatório. Eu falei, olha, eu vou falar alguma coisa, mas com essa publicação dessas três normas aqui, 362, 361, 359, a questão do registro de IFA ficou bem mais simples para todo mundo, sabe? Ficou bem mais tranquilo agora. Ficou um pouco mais flexível e as empresas gostaram muito dessa nova abordagem. Então, a RDC 362 de 2020 fala sobre o certificado de boas práticas de fabricação para IFA. E agora ele tem uma mecânica bem interessante aqui, né? Então, primeiro, como é que você vai certificar o fabricante do IFA? A Anvisa não precisa mais, obrigatoriamente, ir lá no país de origem fazer a inspeção e certificar o fabricante. Ela vai em algumas situações. Então, o item 1 aqui, inciso 1, ela vai avaliar os documentos listados no artigo 3º. Então, são uma série de documentos que a autoridade sanitária reconhecida pela Anvisa, né, com base nesse novo modelo agora, já informa esses documentos e ela vai analisar esses documentos pela autoridade sanitária do país lá onde essa empresa está localizada. Então, com base nisso, ela vai conceder, se ela encontrar ali que está tudo certo, se ela não encontrar nenhuma divergência de informações, ela vai já conceder a certificação. Então, não precisa mais ir lá. O item 2, avaliação dos documentos listados nesse artigo 3º, né? E condução de análise de risco que fundamente a emissão do CBPF. Então, ela vai ver se algumas das divergências, ela vai aplicar a análise de risco e vai verificar se realmente pode conceder a certificação. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é a avaliação de relatório de inspeção emitido pela Anvisa como consequência da realização de inspeção em loco, motivada pela condução de análise de risco ou pela ausência do relatório de inspeção em termos do inciso 8º. Então, passo primeiro, se ela não atende. O segundo, não atende, ela vai lá fazer uma inspeção. Então,
ela só vai lá no último caso onde haja um problema, realmente uma dúvida, e que a análise de risco mostrou que é melhor ir lá no fabricante e fazer essa inspeção para dar certificação. O 361 e o 359 trata-se da carta de adequação do CADIFA e o DIFA, né? Então, o DIFA é o dossiê de insumo farmacêutico ativo, que é o conjunto de documentos técnicos, né? E a concessão do registro do medicamento não será mais condicionada com base no registro do IFA. Será condicionado com base na certificação de boas práticas de fabricação do IFA e do CADIFA, que é essa carta de adequação, que é um instrumento que atesta a adequação do dossiê, do DIFA. E esse dossiê pode estar em poder do detentor ou pode estar em poder do fabricante. Normalmente vai estar em poder do fabricante, né? Raramente eles entregam ele completinho para a indústria farmacêutica. Mas ele pode enviar para a Anvisa. Então, a Anvisa, analisando esse dossiê, e tem uma série de itens, né, para compor esse dossiê, se estiver respeitando esses itens todos que a Anvisa colocou, ela emite a carta de adequação ao detentor do DIFA. Então, ele tem nessa carta, significa que ele está apto a fornecer o insumo e a empresa registrar o medicamento usando aquele insumo. Bem resumidamente, é isso aqui, tá? O artigo 62, a instrução normativa número 62, saiu agora recentemente, né, em junho. Ela trata de uma revisão da 204. A 204 é para os fracionadores de insumos ativos. São distribuidores que fracionam. Então, eles distribuem tanto as barricas, os recipientes intactos, como recipiente fracionado. Então, você fraciona um insumo, você está abrindo ele, expondo ao ar, etc. Então, muda as condições de qualidade, muda a embalagem, enfim. Então, você tem uma outra condição. Então, esses distribuidores, né, com base no 204, vão ter que qualificar os seus fornecedores da mesma maneira, praticamente da mesma maneira que a indústria farmacêutica faz em relação aos insumos ativos, né? Então, verificar o risco, a seleção e qualificação devem ser documentadas como parte do sistema de qualidade, verificar a complexidade da cadeia de fornecimento, enfim, esses pontos que basicamente são lá utilizados pela indústria farmacêutica, o distribuidor também deve qualificar os seus fornecedores. Tá? Bom, assim, ufa, veio uma passada bem geral ali sobre esses pontos todos, e quais são os impactos, né? Eu acho assim, deixei um slide único aqui para falar sobre as lacunas regulatórias. Então, a primeira coisa que a empresa deveria ter feito já no ano passado era estabelecer uma planilha, uma tabela, mostrando a sua condição atual e o que ela precisa fazer para atingir as mudanças que as novas normas possibilitam, tá certo? Então, e trabalhar num plano de implementação com o que precisa ser feito, qual que é o prazo e qual que é o custo disso, que tempo que vai levar, quem é o responsável, ou seja, vai pontuar qual é a minha situação atual e qual é a minha situação futura. Então, a gente chama de lacunas regulatórias. Então, tem que ter um plano de ação para fazer isso, tá? Eu acho que não só para 301, mas considerando todas as outras normas, é importante fazer isso. Eu não estou nem citando aqui, gente, as instruções normativas todas que saíram, né, junto com a 301. Então, tem várias outras normas aí para os produtos estéreis, para o fitoterápico, para amostragem, validação do sistema computadorizado, várias outras instruções normativas que têm lá os seus requisitos complementares em relação a 301, tá? Então, é bastante coisa. E aqui
eu fiz um condensado aqui de todos os itens que eu fui falando, né? Então, e eu dei mais ou menos uma medida aqui, uma métrica de qual que é o impacto, se é alto, médio ou baixo, né? Então, a revisão gerencial e ciclo de vida eu estimei como baixo, porque, na verdade, tem algum trabalho a ser feito, mas ele não é uma coisa nova, tão nova assim, mas também não vai envolver tanto dinheiro e tanto gasto em recursos. O controle online de embalagem, eu coloco como A+, né? O impacto é bem alto, porque envolve uma mudança e envolve gastos também. Né? Mudança de máquinas e tudo tem seus custos, tem que qualificar, treinar operador e tudo mais. O item aqui, eu não falei dele durante a minha apresentação, não falei, mas eu estou citando aqui a IN35, que é dos medicamentos estéreis, né? Então, tem mudanças importantes lá, como a revisão 100% das ampolas por fusão, né? Não está se aceitando mais aqui o tal do banho azul, para verificar a trinca das ampolas. Então, tem que ser por intermédio de um sistema automatizado, uma máquina, um sistema de visão. Então, aqui tem um custo aqui envolvido. O monitoramento das partículas da área grau A tem que ser feito durante todo o processo. Então, é uma mudança bem grande para as empresas, que vai ter que se adequar a isso e estabelecer como vai ser esse procedimento de monitorar as fases principais ali na área grau A. Então, eu coloco como impacto médio, estabelecer uma equipe de gerenciamento de risco da qualidade. Eu coloquei isso porque precisa ter uma equipe para fazer isso, né? Essa equipe, vou falar aqui especificamente de uma fábrica, seria lá uma equipe formada por algumas pessoas de produção, controle e garantia, até regulatórios, né? Engenharia, para gerenciar todas as questões relacionadas com análise de risco e controle de mudanças também. Eu vejo assim, investigação de desvios em determinados casos também. Eu acho que é impacto médio. Análise estatística e quality by design, eu vejo que é de médio para alto, porque o farmacêutico, em tese que alguns gostam e saibam aplicar as fórmulas estatísticas, mas a maioria tem pavor disso, né? E tem pouco entendimento. E quality by design, então, nem se fala. Então, são conhecimentos novos, né, para a maioria das pessoas, né? Bem imposto isso. Análise de tendências e indicadores de qualidade. Se a empresa não tem feito análise de tendência, não usa indicador de qualidade nos seus processos, dentro da produção, dentro da garantia, dentro do controle, tem que começar a fazer, porque a Anvisa vai cobrar isso, tá? Então, eu coloco como impacto médio. Bom, melhoria contínua. Aí, o que é melhoria contínua? São todos aqueles problemas que podem atrapalhar a vida da empresa, né? Os desvios, recolhimentos, devoluções, controle de mudanças, auditorias, investigação de desvios, capa, tal. Tudo isso tem lá uma finalidade que pode ser muito útil para fazer melhoria contínua dos seus produtos. Eu pontuo aqui como médio. O item da toxicologia, que é o PDE, mais análise de risco, mais validação de limpeza, para melhorar o compartilhamento e minimizar a contaminação cruzada. Eu coloco um A+, porque aqui tem conhecimentos novos aqui envolvidos. A qualificação de fornecedores, em pese que é uma coisa antiga, todo mundo já tem suas equipes designadas dentro da empresa para fazer qualificação de fornecedor, mas agora tem que ser presencial, tem que fazer o gerenciamento de risco na cadeia, tem que ver a rastreabilidade da cadeia, tem que conhecer a sua cadeia em insumos. Então, eu coloco como médio. A qualificação da temperatura no transporte e armazenagem, coloquei como A+.
Para a indústria farmacêutica, que normalmente seus armazéns lá internos já estão adequados há muitos anos, não tem problema nenhum da temperatura, está tudo certinho. Tá? Só que ela tem a responsabilidade também em relação ao produto que está no mercado. Né? Então, ela tem uma responsabilidade compartilhada e ela é detentora do registro. Então, vai ter que ajudar, vai ter que checar, verificar se o transportador, se o distribuidor, se o operador logístico estão trabalhando com o seu produto dentro das condições requeridas pela 304. E também ela tem que qualificar o transportador, né? Distribuidor, armazenador, não só qualificar o fabricante de insumo ativo, mas também qualificar o transportador, distribuidor, armazenador, operador logístico e tudo mais. Os resultados fora da especificação, da estabilidade, tem que ser informado a Anvisa e tem que também, aqueles mais críticos, né, tem que ser informados, e a questão do resultado é verificar a tendência estatística e tudo mais. A estabilidade em uso, após a reconstituição e pós-diluição, eu coloquei como alto, né, porque é um trabalho que tem que ser feito ali junto com a estabilidade. E os produtos de degradação, que são realmente lá nas normas aí, e tem uma tarefa envolvida lá com a toxicologia também, assim como os produtos, as impurezas metálicas, né? Então, concluindo aqui, tem que elaborar uma planilha de lacunas regulatórias, né? Onde está a empresa agora? Quais os passos para chegar ao patamar atualizado? Então, essa planilha ela vai ser muito trabalhosa, mas ela vai dar assim uma visão, um panorama do que a empresa precisa fazer, né? Até para requerer recursos financeiros, técnicos e humanos para poder promover essa adequação. Tem um aumento no volume de trabalho, sem dúvida, mas tem um aumento no volume de novos conhecimentos, né? Você vai tornar uma pessoa com mais conhecimento em relação à análise de risco, a estatística, a toxicologia, o quality by design, né? Melhoria contínua e tudo mais. E falando em toxicologia, nós temos a RDC 53, do produto de degradação, a RDC 301, né? Nós temos lá o PDE para compartilhamento de produtos. E o ICHQ 3D, eu falei quase pouco disso aqui, né? Eu falei quase nada. O ICHQ 3D são as impurezas metálicas, que exige ali tem um pequeno conhecimento ali de toxicologia também. Então, se a empresa eliminar os seus testes para identificar os metais pesados, conforme a farmacopeia, ela vai ter que implantar o ICHQ 3D. Tá? Então, atenção. Com a entrada do Brasil no ICH, nós vamos ter que entender todos os guias aí. Eu estou citando aqui, basicamente, alguns guias de qualidade, né? O 8, 9, 10, 11 e o 12. O 12 é do ciclo de vida do produto. Então, tem que começar a ler os guias aí, porque nós somos parte do ICH. E eu acho que é um reaprendizado sobre as atividades desempenhadas atualmente, né? Então, tem que reaprender algumas coisas, não tudo, obviamente, senão seria uma loucura, ia ficar todo mundo maluco, mas sobre algumas atividades dentro da indústria, nós vamos ter que reaprender como desempenhar. Tá bom? As referências, a 304, né, que eu fui usando aqui, a 318, 66, 301, que é a principal, a 53, 362, 359, 62 e a 35, que é a instrução normativa. Era isso, assim, que eu... Nossa, até passei o tempo, achei que fosse falar em 1h30, mas são quase 2, né? E eu deixo aqui, gente, os meus contatos, se vocês quiserem entrar em contato comigo, tem aqui os meus canais, YouTube, Instagram, LinkedIn, eu tenho gravado alguns vídeos, escrito alguns artigos, eu publico no LinkedIn, os vídeos eu publico no YouTube, no Instagram e no LinkedIn.
Hoje eu estava aqui a tarde toda editando um vídeo que eu vou colocar amanhã sobre a 304. Então, me sigam aí nas redes sociais, me apoiem aí, e se precisar de alguma coisa, estou à disposição, tá bom? Era isso. Obrigada, Jair. Olha, temos aqui algumas perguntas. Deixa eu tirar aqui, peraí. Sim. Você não passou do tempo, não. Era o tempo previsto mesmo. Não. Foi um pouquinho mais de 1h, 1h20, mas tá tudo bem. Peraí que a minha tela aqui agora ficou pequenininha, eu não estou achando a minha barrinha aqui. Tá aqui, interrompeu o compartilhamento. Estava lá em cima. Bom, beleza. Temos perguntas do pessoal que se inscreveu via rede social. Então, a pergunta do Edviges, que fala sobre a 304. Né? Ele pergunta sobre o monitoramento exigido para a cadeia fria, se deve obrigatoriamente ser em 100% dos envios, ou pode ser baseado em estudos de validação de acordo com a rota fria, rota quente. Olha, tem um artigo lá que diz que se você fizer a qualificação corretamente, você não precisa monitorar todos os embarques. Então, essa é uma discussão bem antiga, viu? Em relação a isso. E eu acredito sempre que se os embarques, sejam por sistema passivo ou sistema ativo, ele está qualificado, se a rota está qualificada, eu tenho que acreditar que aquilo foi bem feito. Claro. E já vi pessoas falando, não, eu posso monitorar uma certa porcentagem, sabe? Eu posso monitorar, por exemplo, 10%. Posso pegar os mais críticos e monitorar os mais críticos. As rotas mais críticas. Então, isso é uma coisa que deve abrir, deve funcionar. E eu sei que a semana que vem vai ter uma nova análise na 304, né? Então, não sei se vai ter algum item relacionado a isso, mas eu sei que essa questão do monitoramento sobre as caixas qualificadas é um ponto bastante de bastante discórdia, sabe? Assim como outro também bastante importante, que é a questão da temperatura de discussão. Se você tem uma estabilidade, e eu defendo isso arduamente, se você tem uma estabilidade que prevê um grau X de excursão e você obedece isso, você não precisaria fazer, sabe? Você não precisaria fazer esse monitoramento constante. Mas é uma coisa que ainda vai ser levado à frente. Então, com relação ao monitoramento 100%, na RDC 304, ele tem um artigo ali, não lembro qual deles, que dá uma percepção ali em relação a você usar a rota mais crítica e a qualificação da cadeia. E a característica também do produto, talvez, não entrar nessa discussão, né, Jair? Do produto, não sei, viu, se do produto. Olha, tem muita coisa que a gente vai ter que aprender bastante aí. Por exemplo, tem produto a menos 70 graus, né? Como é que você faz isso, sabe? Então, e é algo que eu sinceramente, não vejo tanto problema assim na cadeia fria. Tivemos há 6 anos atrás, se não me engano, problemas em relação à destruição de uma quantidade imensa de produtos que chegavam no aeroporto, né? Porque não estava cumprindo. Isso causou um certo desgaste no setor, mas agora está bem pacificado, né? Eu não vejo tanto problema assim com a questão da cadeia fria. Eu acho que o maior problema está na temperatura da cadeia seca, né? Que é a temperatura de 15 a 30 ou 15 a 25. Sim. Eu acho que esse é um problema bastante grande, porque nós temos um país com temperaturas diversas e nem todas
os transportadores estão adequados a isso. Nós vamos ter bastante divergência. Agora, uma opinião minha sobre essa questão toda de embalagens e tudo mais é que nós temos que pensar em situações de inovação nesse sentido. Sabe, assim, eu sempre fui de pensar em questão de produtividade, né, aliada à qualidade e tal. É impossível você continuar pensando que dentro de uma caixa que você está transportando, você usa a capacidade dela de 40%, a maioria é embalagem, você colocar isso no transporte, num caminhão, é um desperdício de energia tremendo. É um desperdício tremendo. Então, assim, nós temos que buscar soluções para resolver esse problema. É claro que ainda é um pouco inviável você transportar os produtos num caminhão refrigerado, mas seria uma das melhores alternativas, porque você acaba transportando uma quantidade tão pequena de produto que talvez até justifique pelo alto preço, pelo alto custo. Beleza. Mas com uma grande massa de produtos não é justificável, né? Você ter tantos componentes dentro de uma embalagem, de uma caixa, para manter a temperatura. Então, algo tem que ocorrer aí no futuro para possibilitar com que você controle a temperatura eficazmente e não desperdice tanta embalagem, tanta energia assim para... O frete é caro, né? O frete é caríssimo. Então, você está falando em quase um terço de ocupação. É bastante grande isso, né? Tem muita oportunidade aí para a criação de uma solução tecnológica viável, né? Para atender essa legislação. Tem bastante coisa aí. Eu acho que os grandes pontos aí dessa legislação é fazer a qualificação térmica da rota, conhecer a sua rota, verificar qual que é o pior caso, qual que é a rota mais crítica, né, dessas todas, e usar o gerenciamento de risco também em relação a esse mapeamento todo que vai ser feito aí. Tem uma outra questão sobre a 304. Você vê, você falou tanto da 301, olha, a 304 aqui gerou bastante... Pois é, sabe por quê? Porque é o seguinte... mais polêmico ainda, né? A partir de abril de 2022, você vai ter que monitorar toda a temperatura e controlar, né? Então, esse é um problema para as empresas. Olha, a Sara pergunta o seguinte, referente à RDC 304, foi levantada a possibilidade de revisão, postergação e até cancelamento dessa RDC. Foi tomada alguma decisão? Qual a visão da Anvisa para os questionamentos realizados? Então, você acompanhou boa parte deles, né? Eu acompanhei boa parte. Estava no Sindusfarma quando esse assunto aflorou. Isso foi uma pressão, claro. Você tem N players no mercado. Então, cada um fez a sua avaliação ali. Então, tem uma pressão de um lado. Inclusive, teve uma proposta de um PL lá na Câmara dos Deputados em Brasília para extinguir. Só que, assim, do ponto de vista legal, eu vejo que não... Eu, como farmacêutico, Lídia, eu não posso defender que você não controle a temperatura. Eu trabalhei na indústria, eu desenvolvi produto, eu fazia sustentabilidade, acompanhava estudo. Então, assim, tem produto que realmente bimba, passou de uma certa temperatura, ele se degrada, tem problemas. Tem outros não, você pode tacar fogo e não vai acontecer nada. A gente sabe disso. Tem produtos extremamente resistentes. Mas a maioria são fármacos, são ésteres. E os ésteres são... Você chegou com água ou oxigênio perto dele, já começa a se desmanchar, né? Começa a pedir água. Então, e a outra coisa, eu como farmacêutico, sabendo que a temperatura chega a determinado patamar em alguma região, eu não posso falar que não vou controlar. Eu acho que é uma omissão muito grande. Por isso que lá a solução que eu tinha dado é fazer um mapeamento. E, graças a Deus, o Ronaldo incluiu isso na norma, deu esse prazo para as empresas todas, estudarem, porque eu falei, Ronaldo, tem que mapear, no sentido de saber qual que é a rota que eu vou ter mais
risco e rota que eu vou ter menos risco. Qual que é o problema que eu vou ter daqui para Goiás ou daqui para o Rio Grande do Sul? Eu preciso saber. Então, na minha cabeça, sempre ficava assim, tem rota que eu vou estar tranquilo, eu posso transportar com o caminhão do jeito que está. Uhum. E alguns estudos que foram feitos já mostrou isso. Alguns estudos mostraram que tem rota que não tem problema algum em determinadas regiões. Interessante, né? Em determinadas épocas do ano. Você vê, a gente acaba caindo no que você mesmo falou, né? Sobre estudo, estatística, análise de tendência, análise de risco. Isso que vai responder essa questão, na verdade. Né? Você falou um negócio interessante. Eu tenho um amigo no Paraná, farmacêutico, e ele está numa área totalmente diversa da gente aqui, né? E ele falou, ele é um autodidata em relação à análise de risco. E ele falou, eu tomo decisões com base em análise de risco, com base em estatística. Tudo na minha vida aqui, profissional, na minha empresa, é estatística. A estatística te mostra dados. Então, se você tem dados, você tem como tomar as decisões, né? Então, esse mapeamento vai mostrar isso, vai dizer como que vai agir. Então, determinadas rotas, claro, vai ter que monitorar e tudo mais. Outras não, outras você vai... Sabe, vai ter situações intermediárias. É chato isso? Podia ser um sistema único? Podia, mas o Brasil é um continente, sabe? Então, aí você vai ter que ter medidas diferentes para não aumentar o custo do medicamento. Por quê? O medicamento é controlado o preço, né, pela Anvisa. Então, você não pode repassar para o consumidor a hora que você quer. Então, tem uma limitação enorme da indústria farmacêutica. Então, voltando à pergunta inicial, né, foi feita algumas pressões aí para mudar, para cancelar, mas eu, como farmacêutico, acho que não dá para fazer isso. A gente tem que usar a informação. É isso que nós estamos fazendo, usar a informação para saber o que se faz de uma maneira racional e factível para não encarecer nem para ser omisso na situação. E segundo ponto, né? Isso está dentro da norma PIX. E o Brasil vai ser membro da PIX. O Brasil vai ser membro da PIX. Então, não podemos atender uma parte e não atender a outra. Então, fica ruim, sabe? Você fala, o Brasil é tão grande, tem um verão extremamente potente, calor, frio, neve e tal, e agora não vai controlar nada? É estranho a gente falar isso. Agora, falo para você, pelos resultados que eu tinha visto lá, que a gente tinha obtido, não é um bicho de sete cabeças. Tá? Não é o pior dos mundos. Tem solução para fazer sem entrar naquela paura que todo mundo falava, vai ter que usar caminhão refrigerado. Negativo, não vai. Não vai precisar, tá? Para esses produtos. Tem soluções que dá para você não gastar muito e fazer um trabalho decente e manter a temperatura ali, tá? Muito bem. Bom, lembra-se que conversávamos sobre a área de medicamentos para uso veterinário, né, antes do início da palestra, pois temos aqui uma pergunta da Sarita, justamente falando sobre isso, né, que eu vou ler como ela mandou. As alterações apresentadas estão relacionadas às indústrias farmacêuticas, né, para humanos, relacionadas à Anvisa. Ou posso considerar para as indústrias farmacêuticas veterinárias essas resoluções novas? Oficialmente, não. Porque quem rege a indústria veterinária é o MAPA. E quem rege o medicamento é a Anvisa. Nós estávamos até conversando antes, né? Porque não existe lá na Europa, nos Estados Unidos, na área que cuida dos alimentos e da parte agropecuária e tal, não rege medicamento, né? Isso tudo está dentro da FDA. Então, você pega a norma de BPF, tem lá a parte veterinária. E na EMA, a mesma coisa. Medicamento e depois medicamento humano e veterinário. Na mesma norma. Então, eles que controlam. Aqui no Brasil é diferente, é separado, né? É a Anvisa de um lado e MAPA do outro. Então, não tem obrigatoriedade. Agora, eu sei que tem empresa que tem um patamar bastante elevado. Empresas veterinárias. Tá? Então, as pessoas tendem a seguir um pouco das coisas da Anvisa, dos regulamentos da Anvisa, por necessidade interna de aprimorar seus processos. Então, eu acho que pode fazer sim. Então, respondendo agora como técnico,
como farmacêutico, pode seguir. Sabe, aquilo que for adequado, pode seguir sim. Agora, não é obrigatório, né? Aquilo é só para medicamento humano. Mas se tivesse a autonomia, algumas coisas valem, sim, serem implantadas para melhorar até a qualidade do seu processo interno, né? Até para facilitar a vida dos profissionais que lá estão, né? Como diretriz, né? Ele pode ser Como bastante diretriz, útil. exato. Para melhorar, mas não é obrigatório porque uma é Anvisa, a outra é MAPA, né? Bom, eu vou colocar uma questão aqui para você, acho que fazer um fechamento mesmo, Jair. Você falou muito, trouxe, né, no final da sua apresentação, quase que um guia para a empresa poder se organizar para atender todas essas resoluções, né? Todos esses novos requisitos. Quais são as maiores dores da indústria de maior porte, médio e pequeno porte para poder atender isso? Porque você trouxe um material que é muito interessante, né? Meio que já analisa a gravidade e a importância de cada um dos itens e o que tem que fazer. Mas, mesmo de posse disso na mão, né? Quais as principais dificuldades das empresas, pelo que você tem visto e conversado aí na sua rede de relacionamento? Em relação às normas, em relação... As dificuldades em se adequar aos novos requisitos. Olha, acho que varia, sim, bastante esse horizonte aí, né? Eu acho que, para algumas empresas, é questão de recurso financeiro, dinheiro, sabe? Tem uma dificuldade de dinheiro, né? Nas empresas menores. Para outras, adequar internamente as equipes. Eu acho que vai ter que pensar numa forma de se reorganizar. Se ela não tiver um sistema de qualidade já bem definido e organizado, ela vai ter dificuldade. Sim. A outra, eu acho que é a questão de entendimento das normas, por incrível que possa parecer. Porque não é tão simples assim, sabe? Você olhar, beleza, isso aqui eu queria fazer, vou fazer. Não é isso só. A interpretação de cada um dos artigos é também... Porque o nível de maturidade das pessoas, das empresas, é diferente. Mesmo dentro da empresa, tem nível de entendimento e maturidade das pessoas bem diferente também. Então, assim, olha que eu já sou uma pessoa assim, de uma certa idade, né? Certos anos aí pela frente, com vários anos, e olha, tem assuntos que eu olho e falo, puxa, isso eu não entendo. Então, isso mostra o quê? Que você tem que ter equipe bem diversificada, com especialidades e com conhecimentos em vários assuntos. Isso é uma dificuldade, sabe? Você conseguir captar tudo e entender tudo. Talvez seja o maior problema, modular esse conhecimento dentro das empresas. Essa vai ser talvez a maior dificuldade. Cada um entender adequadamente todos os pontos que lhe cabem ali dentro da empresa. Muito bom. Bom, não estou recebendo mais nenhuma pergunta aqui agora. Olha, tem aqui alguns elogios, gostaram bastante da palestra, agradecendo, e a gente também, eu faço também meu agradecimento em nome de todos. Foi muito interessante, acho que é 301, cada vez que a gente olha, e todas as demais, né, a gente aprende uma coisa nova. Acho que a questão da interpretação é sim um desafio. Até porque acho que mais do que requisito, existe um convite ou quase uma forte sugestão para mudar a forma de pensar. Pensar isso. Tudo baseado em risco, mapeando o processo, identificar risco e provar a evidência da qualidade, né? Exatamente. Então, assim, você abriu a porta para eu falar de uma outra coisa que eu não falei na minha apresentação, que é o seguinte: a Anvisa está atribuindo muita responsabilidade para as empresas, mas muita mesmo. Então, ela vai ter que, cada vez mais, entender muito seus processos, todos os processos, entender bastante, saber o que ela tem em mãos, conhecer intimamente o seu produto, para quando houver um questionamento, ela poder responder com base na análise de risco, com base na toxicologia, com base na estatística, com base nas informações técnicas,
Então, ela tem que dominar tecnicamente todos os seus pontos relacionados aos seus produtos. Então, ela passa a responsabilidade para as empresas. Então, isso é muito... Eu acho bom. Eu sempre gostei de estudar, né? Na indústria, eu pesquisava muito, lia muito. Poxa, para mim seria ótimo, hein? Seria maravilhoso, porque conseguiria responder as coisas e passar, né? Que eu sou de uma época em que não tinha tanta Anvisa, tinha o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, né? Logo no começo, depois, claro, depois da criação da Anvisa, eu estava na indústria ainda, mas antes você ia estudar e analisar cientificamente as coisas e tomar as decisões com base em ciência, que é o que está acontecendo hoje. Nós estamos voltando ao passado. Então, é uma responsabilidade boa para as empresas. Né? Muito bacana. A gente sai daquela era em que... Onde é que está escrito que eu tenho que fazer isso? Nossa, agora é o contrário. Isso me irritava profundamente. Onde é que está escrito isso? Não. Está escrito aqui na minha cabeça e no conhecimento que eu tenho, no domínio que eu tenho do produto, tecnicamente. É o uso da boa ciência, como os europeus falam, né? O uso da boa ciência. Muito bom, gente. Olha, muito bacana. Acho que foi muito inspirador para nós aí, né? Iniciarmos a nossa jornada aí de 19 meses, viu, Jair? 19 meses de curso. E bacana. Acho que tem mesmo muito que aprender e compartilhar, porque muitos dos alunos são já profissionais da área, que vieram fazer o curso, mas que já atuam na indústria farmacêutica e também têm sua experiência para trocar aqui com todos. Eles não mandaram mais nenhuma questão, mas não tem problema, a gente agradece você pela sua participação, sua generosidade em compartilhar com a gente tanta vivência e esse momento, inclusive, com essa discussão com as empresas e as suas dores, e com certeza vão conseguir atender essas demandas todas. Muito obrigada. De nada, uma boa noite para você. Boa noite a todos. Obrigada a você que participou pelas redes sociais. Convido a visitar o racineonline.com.br e verificar outros eventos que temos do Instituto Racine, não só na área da indústria, como em outras áreas, todas elas sempre dentro do escopo de saúde. E também convido a você a conhecer mais sobre os nossos programas. Hoje abrimos o curso da Engenharia Farmacêutica, ainda dá tempo de entrar, e outros programas dentro da indústria que pode ser de bastante interesse para o profissional que quer se adequar aos novos requisitos e, principalmente, para entregar um produto de qualidade em que ele possa ter orgulho de dizer, olha, este produto pode comprar que ele é bom. Né, Jair? Exatamente. Não, porque, no final das contas, todos nós que trabalhamos na indústria somos também usuários de medicamento. Então, tem que ter essa visão aí, né? Exatamente. E você, aluno do curso, já inscrito, nós vamos fazer um pequeno intervalo, voltaremos às 20h30 para a segunda parte do nosso encontro de hoje. Vocês devem entrar num outro link que vocês devem ter recebido. Então, sai desse link, entra no próximo link para dar continuação. E eu, Jair, muito obrigado. Boa noite e até uma próxima. Boa sorte para todos vocês aí no curso e parabéns a vocês, viu? Obrigada. Boa noite. Tchau.